Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana, um episódio especial com um vídeo, uma versão da live que foi feita no Instagram, @filme.a.semana, que aconteceu na terça, o episódio tá saindo na quarta, no feed do podcast. E explicando aqui pra vocês como que vai funcionar a live. Eu assisti 9 filmes no mês de agosto, não foram muitos. Eu sei que talvez seja maior que a média, mas é abaixo da minha média pessoal. Então, eu vou falar deles brevemente, eu vou catalogá-los nesse belíssimo quadro aqui atrás, que não dá pra ver direito porque o microfone tá na frente, mas tem essa parte de cima, que são pros filmes que eu amei, filmes que eu dei nota 8 ou mais, que eles entraram pra lista de favoritos, que eles me despertaram muitas emoções, etc, que eu amei. Embaixo tenho ótimos filmes, que são filmes que eu gostei muito, são filmes que eu dei nota entre 7 e 8, que eu gostei bastante, que eu ainda recomendo, que eu provavelmente vou falar muito no podcast ainda, mas que eu não amei, não teve aquele amor, aquele negócio assim, então ele fica na parte de ótimos filmes. Abaixo tem a parte foi ok, que são filmes nota 6, 7, filmes que eu gostei, mas sem muita intensidade. Filmes que eu não achei ruim, filmes que eu ainda posso recomendar, que ainda pode ter post no feed, mas que eu não tenho sentimentos extremamente positivos sobre. E por último, não rolou, que são filmes que não rolaram pra mim, filmes que eu não gostei, e eu vou explicar porque eu não gostei, o que aconteceu, o que não funcionou comigo. Como esse mês eu vi poucos filmes, eu vi 9, eu separei eles aqui pra falar pra vocês. Primeiro, em filmes dirigidos por mulheres, que foram 5 filmes dirigidos por mulheres, eles estão nos post-its cor-de-rosa. Depois são filmes que foram dirigidos por homens, que são 4, que tá no post-it verde. E como eu vi poucos filmes esse mês, eu resolvi falar das séries que eu vi 3 temporadas de série, né? Séries diferentes que eu vi, uma temporada cada uma. Na verdade, uma é minissérie, mas elas estão nos post-its azuis. Precisei dar uma olhada pra conferir. Mas aí, post-it azul é série, post-it verde é dirigido por homem, post-it rosa é dirigido por mulher. Caso vocês vejam aqui no quadro, conforme tá indo. Então eu vou seguir nessa sequência. Sempre sem spoilers e é isso, gente. O primeiro filme é A Vaca Vermelha. É um filme de 2018 que eu assisti no Sesc Digital. No começo do mês, foi no dia 1º, que foi um feriado, né? 1º de agosto é aniversário de Bauru. E tava tendo a mostra de cinema israelense no Sesc Digital. Então tinham alguns filmes lá do país. E eu fui ver e o filme já saiu do Sesc Digital. Foi bem curta a mostra, foram alguns dias só. Quando eu fiz post na página, já 2 dias depois já não tinha mais nada, já tinha acabado o festival. E eu vi aí esse filme, eu gostei. Eu vou colocar aqui como um filme bacana. Porque foi isso, ele foi ok, ele foi bacana. Ele é um drama de amadurecimento de uma moça, de uma menina, né? Ela tem 16 anos. Ela vive em Israel, não ficou muito claro pra mim que época de Israel, mas eu também não tenho um conhecimento tão aprofundado de todas as situações geopolíticas do país, né? E de todos os conflitos, que não são poucos, né? Que estão acontecendo por lá e acontecem. Então o filme, ele tece comentário sobre isso, porque é impossível você fazer uma obra completamente descolada da sociedade que está inserida, mas ele é principalmente um drama de amadurecimento dessa menina, que ela tá descobrindo a vida e descobrindo sua sexualidade, principalmente, num ambiente bastante conservador. E eu acho interessante desse filme, ele tem um ponto muito positivo, é que ele vai ser uma descoberta de uma moça. Eu não sei se ela é bi, se ela é lésbica, mas ela se envolve com uma mulher e ela tá descobrindo essa nova parte da vida dela. E o pai dela é bastante religioso, bastante conservador, ele é viúvo, mas, assim, ele não aprova as escolhas dela, mas ele não condena ela pelas escolhas. É meio que uma coisa dela com ela mesma e com a sociedade, mas não com ela em casa, não tem aquele drama de conflito pai e filha, não é o ponto. Eles têm conflitos geracionais, mas não é por causa da sexualidade dela. Então isso eu achei interessante. Porque é nuances, né? Quando a gente vai falar de algum tema progressista e tem algum personagem um pouco mais conservador, é inevitável pensar no conflito. E aqui nesse filme não é esse o conflito. Existem outros conflitos, outras questões, mas não é essa uma delas. E eu acho isso interessante, porque o ser humano é cheio de camadas e de nuances.
No geral, foi um filme que eu achei um pouco lento em algumas partes. Eu acho que ele demora um pouco pra começar. Eu não sou muito fã das metáforas da tal da vaca vermelha do título. Não é nada assim. É só que eu achei meio banal essa parte, sabe? Então, meio que isso. Foi um filme interessante, eu gostei de ter assistido, mas não foi um negócio que me marcou super. Hoje em dia, eu não sei onde ele tá disponível, né? Que eu vi no Sesc Digital. Hoje, eu acho que ele não tá em lugar nenhum, assim, do streaming do Brasil. Então, é ficar de olho mesmo em festival, em mostras especiais. É um filme que tem muita cara da Filmica. Não sei se algum dia vai estar no catálogo lá. Mas foi essa a minha impressão dele. Nossa, gente, estamos numa sequência de filmes não tão bons aqui hoje. Mas o próximo filme foi o último filme que eu vi esse mês, que é O Autorretrato de uma Filha Obediente. É um filme de 2015, da Romênia. Vocês vão perceber que esse mês teve poucos filmes, e eu não amei nenhum deles, mas foi uma coisa meio volta ao mundo, assim. Eu vi muitos filmes de muitos lugares diferentes, até porque eu tô com a meta de ver filmes de países diferentes, e eu quis dar um gás. Porque eu tava meio. Agosto foi um mês meio esquisito, porque eu tava muito cansada de umas coisas que estavam acontecendo, principalmente de trabalho. E aí eu não tinha cabeça pra sentar, assistir um filme e aproveitar o que aquele filme podia me dar. E é engraçado, porque eu vi um filme meio cabeça esse mês. Então, assim, as coisas não casavam, né? É por isso que eu não gostei de muita coisa que eu não gostei. Mas esse filme eu não gostei. É O Autorretrato de uma Filha Obediente. Eu não gostei porque eu achei ele meio prepotente. Eu acho que mesmo se eu tivesse bem humorada e aberto novas expectativas, eu não ia gostar tanto dele. Mas mesmo assim, é um filme. Eu nem sei se eu recomendo ele, porque ele tem uma vibe meio de filme indie americano desses mumblecore, que é filme basicamente de gente conversando. Ele é muito pesado no diálogo, ele quase não tem uma história. O que tudo bem por mim, eu acho ótimo filmes assim, mas é que os diálogos eram muito chatos. É uma jovem de uns 30 anos, que ela vem de uma família de classe média, ela tá perdida na vida, e ela tem umas coisas rolando, mas a gente nunca vê ela fazendo essas coisas, ela tem umas preocupações lá dela, que é um cachorro, e é tudo muito banal, mas assim, se eu me visse em alguma daquelas situações, o banal podia se tornar extraordinário, porque o cinema tem disso, né? De transformar a coisa mais simples e mais cotidiana em algo excepcional. Mas não foi o caso. Eu achei tudo muito chato e se arrasta por. Acho que nem tem 2 horas, acho que tem 1h40. Mas eu não gostei desse filme mesmo. E eu. Talvez algum dia tenha post dele no quadro dos 52 filmes por mulheres. Mas foi um filme que não me agradou muito, não. Eu acho que eu dei nota 6 ou 5, não lembro. Mas foi uma nota baixa. Foi um filme que eu não gostei muito. Ele tá na Filmica, mas esse eu não recomendo tanto. Mas o próximo filme é um filme muito bom, que é Billy. Também é um filme da Filmica. É um filme de 2018. É um filme da Letônia. Eu falei que tava cheio de países aqui nessa edição. Ele foi um ótimo filme, já vou botar ele aqui. Ele é baseado numa autobiografia de uma poetisa da Letônia, que eu não conhecia, mas não depende... Tipo, você não precisa conhecer pra admirar. Enquanto eu tava assistindo, é um filme de drama de amadurecimento de uma jovem numa época de... às vésperas de alguma guerra mundial, então tem aquele clima meio esquisito de que tem alguma coisa rolando, mas também é sobre a pequena Billy descobrindo o mundo, entendendo como funciona o mundo dos adultos, entendendo como que ela vai se encaixar nessas novas dinâmicas. Acho que ela tem 8 e 9 anos. Vem de uma família super humilde, desajustada, cheia de problemas, e ela tá tentando navegar, e ela sempre encontra refúgio na imaginação dela. É bem bonitinho essa parte, eu gostei bastante, eu achei a fotografia bem soft, sabe? Umas cores bonitas, bem calmas e tal. Eu gostei da história, eu achei o final brusco, porque ela meio que acaba. Tipo, como é um drama de amadurecimento, não tem grandes conflitos. Esse, pelo menos, não tem grandes conflitos, é mais ela entendendo o mundo e lidando com os problemas da família dela. Até que, de repente, tem uma coisa que acontece perto do final, que você fica meio preocupado. E aí acaba essa coisa. Aí o filme acaba meio do nada logo depois, sabe? Mas esse negócio que aconteceu não é um negócio super... Ah, nossa, essa vai ser a lição do filme. Foi só uma coisa que aconteceu com ela, ela ficou muito doente e tal. E aí resolveu, e aí acabou o filme. Eu achei meio do nada o final do filme. Mas, quando você para pra pensar, os dramas de amadurecimento, eles costumam ter um final que você sente meio abrupto, assim.
e depois você para e pensar, não, realmente tinha que acabar nessa hora porque ela passou por um momento de transformação e agora ela segue a vida dela. Ele tem isso, mas que não falei, eu achei um pouco abrupto a escolha. Mas isso não invalida de ser um filme muito interessante, um filme muito bonito, um filme bom que eu gostei. E ele tá entre os meus favoritos do mês, né? Eu já vou dar o spoiler que esse mês não teve grandes favoritos. Eu acho que na primeira coluna aqui do Amei só vão ter séries de TV. Filmes, eu acho que nenhum esse mês encaixou aí. Mas vamos que vamos, né? Continuem aqui pra saber o que aconteceu. O próximo filme é Atlantics, que é de 2019. É um filme de prestígio, um filme de premiação. Ele estava na seleção de Cannes daquele ano. Ele foi o primeiro filme de uma mulher negra a entrar na mostra principal de Cannes, a da Mati Diop. Que, se não me engano, ela é filha também de um cineasta senegalês bem grande, assim. Que eu esqueci o nome dele, mas é uma coisa Diop também. E Atlantic é uma coprodução França, Bélgica e Senegal. Se passa no Senegal, eu coloquei... Aliás, eu nem coloquei como filme de Senegal, porque eu já tinha visto um filme do pai da Mati Diop, que é o Hienas. Eu comentei, acho que no mês passado ou no mês retrasado, que eu gostei bastante dele. Atlantic também eu gostei bastante. Apesar de ser todo esse negócio de, filme de Cannes e não sei o que tem premiado... Ele tá na Netflix. É uma das joias escondidas da Netflix. Um filme que tava no meu radar já fazia muito tempo. Ele é um romance, mas também é um drama. Mas ele também é bem carregado de crítica social e também é uma história de fantasma. Talvez algumas pessoas considerariam spoiler falar que é uma história de fantasma. Mas se eu não falasse que é uma história de fantasma, vocês não iam atrás de ver esse filme, sabe? Se eu falar só que é um drama senegalês, um romance senegalês com uma crítica social do panorama da classe trabalhadora, vocês não iam se interessar. Agora, se eu falar que é um romance com fantasma, vocês se interessam, então precisa vender o filme desse jeito. Mas é bem legal, ele é bem vibes, assim. Ele tem uma vibe bem única, uma estética bem única, um jeito de contar uma história só dele, assim. E ele vai, assim, contar a história dessa mulher, que ela tá prometida pra casar com um cara mais velho, mas ela se apaixona por um outro rapaz da idade dela, que tá trabalhando numa obra faraônica lá no litoral, só que aí as pessoas que estão contratando essa obra não pagaram os trabalhadores, e aí eles partem num navio pra Europa pra conseguir emprego, porque no país não tá dando, e aí acontece um negócio que esse barco naufraga. E aí entra a parte dos fantasmas. Mas é também principalmente dessa mulher que ela se sente... Ela não sabe o que ela faz, porque o amor da vida dela meio que deixou ela. E ela tem esse negócio de dividida entre amor e dever, e quem eu sou, o que eu faço, o que tá acontecendo com esse país. Então tem bem essa vibe, mas de um jeito bonito, exatamente. Mas é um filme bom, é um filme que eu gostei. Ele tem muitas coisas, ele tem tudo pra não funcionar, porque ele tem elementos demais, mas ele funciona do jeito dele. E eu gostei, eu recomendo. E tá na Netflix. O último desses filmes que eu vi agora em agosto, que são Juízes Mulheres, é O Ano que eu comecei a vibrar por mim. Também é um filme da Netflix, ele saiu com o selinho original da Netflix, é um filme sueco. É esse o filme que vai estar na minha lista, né? O filme que eu dei o check da Suécia, né? Como país visto. E, poxa vida, que pena, né? Porque eu tinha 50 mil filmes do Bergman pra ver, de outros cineastas conhecidos do país que agora me escapou na mente, mas o filme que eu escolhi foi esse, e é um filme horroroso. Não só não rolou, eu acho que foi o pior filme que eu vi esse ano. E eu vi Top Gun. Até então, o pior filme desse ano tinha sido Top Gun. O original, né? O de 86. Agora tá sendo esse, porque esse filme não tem pé nem cabeça. Esse filme não tem pé nem cabeça. A premissa dele é interessante. Eu lembro que eu botei ele em alguma lista que eu fiz aqui no perfil. Não sei se era filmes de mulheres por streaming, comédia romântica por streaming, mas foi alguma lista que sempre, quando tem listas assim de temas mais generalistas, não necessariamente eu vi os filmes que eu botei lá, porque é muito filme pra pouca Larissa, não dá pra ver tudo. Agora, se eu boto opinião, ou se eu falo que são filmes que eu recomendo, ou se tem um parágrafozinho falando o que eu achei, aí eu realmente ouvi. Agora, se é só uma lista, assim, aleatória, não significa que eu tenha visto. E esse filme tava numa dessas listas, eu descobri ele fazendo essa lista, fui atrás de ver porque a premissa parecia interessante e eu achei horroroso. A premissa é que é de uma mulher de uns 40 anos, que ela aparentemente tem tudo, mas ela meio que perde o chão quando ela pede... Quando o marido dela pede o divórcio, alguma coisa assim.
A sinopse faz mais sentido do que o filme, porque eu não tava entendendo as coisas acontecendo no filme. E eu não acho que é um problema de tradução, eu acho que é um problema de edição. Esse filme tem uma edição muito ruim, que não faz o menor sentido. Por exemplo, tinha uma criança, tipo, ela tinha um marido e ela tinha essa criança, que eu não entendi. É filho dela com esse cara, é filho dela com outro cara, é filho do cara com outra mulher. Eu não entendi a dinâmica familiar, porque nem é explicado, eu não entendi, sabe? Realmente não entendi. Não sei se os nórdicos são diferentes, mas eu achei esquisito. Eu acho que poderia. Eu entendo os filmes do Bergman, sabe? Então eu poderia ter feito um trabalho melhor de contar essa história. E aí ela leva esse pé na bunda e ela precisa se redescobrir. E ela faz isso através da masturbação. Pois é, gente. Não é exatamente assim, mas ela entra meio que numa jornada de autodescoberta que vai levar ela à masturbação. E essa parte do filme é ótima, porque ele é bem didático em falar que é legal, que você precisa se descobrir, maneiras que você pode fazer isso. É um filme que ele já tem uma censura alta, acho que é 16 anos, então assim, não é nada... Ai, meu Deus, escondam as crianças da sala. Ela nunca se propôs a ser uma coisa mais leve do que ela realmente é. Mas é tudo tão mal feito, sabe? A fotografia é pavorosa, assim, parece uma série de TV barata. E assim, tem séries de TV barata que são criativas na hora de esconder o baixo orçamento. Mas esse filme não escondeu o baixo orçamento, sabe? Então era isso, o roteiro era ruim, não fazia sentido. A edição não faz o menor sentido, a fotografia pavorosa. Essas pausas pra fazer testando, quebrando o tabu. E no final, sei lá, eu não gostei do final também. Eu não gostei de nada desse filme. Eu não recomendo ele. Eu acho que eu já falei demais de uma coisa que eu não recomendo. Então eu vou fechar por aqui. Ele também tá na Netflix, acho que eu falei isso, mas que nem eu falei, não recomendo. Mas agora vamos pros filmes que são dirigidos por homens, que são 4 no totais. Começando por Jogador Número 1. É um filme de 2018. Eu assisti ele no HBO Max, mas eu acho que no Prime Video também. É um filme do Steven Spielberg, um filme que eu não liguei muito na época que ele saiu. Eu lembro quando ele saiu, 2018 foi ontem. Não liguei muito porque eu já sabia que ele se sustenta muito na nostalgia e eu já tava meio saturada de coisas que se sustentam na nostalgia. Aí, esses dias eu tava cumprindo o desafio que eu comentei alguns episódios atrás do podcast, que eu falo às vezes aqui nos stories, de tirar temas aleatórios. E aí, esse filme meio que encaixou num tema. Falei, vou ver. E eu não desgostei. Eu achei bacana. Foi ok. Vou botar em foi ok. É assim, ele tá longe de ser o tipo de filme que eu gosto, que eu amo, que eu recomendo. Mas ele também superou minhas expectativas, que elas eram bem baixas. É um filme baseado num livro, que ele é um best-seller, ganhou continuação recentemente depois do filme. Não sei a qualidade da continuação, mas eu lembro que o livro original, ele é bem famoso justamente por fazer muitas referências a coisas dos anos 80, muitas propriedades intelectuais, e puxar essa nostalgia no ambiente tecnológico. O filme também faz isso, não sei como eles conseguiram tanto direito autoral de tanta coisa, mas conseguiram. E é um filme de futuro distópico, onde tá todo mundo vivendo nas realidades virtuais, né? Eles botam os trajes e entram tipo num Second Life. Vocês lembram do Second Life? Então é tipo um Second Life lá. Só que tem várias coisas, e aí você bota dinheiro do mundo real no jogo, o pessoal vive no mundo do jogo. E é interessante porque é um filme live action com pessoa de verdade, mas na hora que entra no jogo entra uma animação. É uma animação 3D que não é um negócio que ficou muito datado, sabe? Eles souberam dosar os efeitos especiais pra não ficar um negócio esquisito demais, pra não ficar um negócio meio Tron dos anos 80, sabe? Ficou decente a parte de efeito, a parte da animação mesmo. Eu acho que vai durar um tempo. Esse filme vai entrar nos cultzinhos, provavelmente, então isso não vai ser um problema. Mas eu tinha um pouco de medo da hora que eles entram no computador, como que ia ser esses efeitos, e foi bom. E é uma aventura de... Sei lá, o cara entra, ele tem um objetivo de achar um negócio, tá escondido, ele vai começar a decifrar um monte de pista que ninguém nunca pensou em juntar, só ele, porque ele é obcecado com a história do jogo, com a história do fundador, e tem um easter egg lá, quem achar esse easter egg vai ganhar, sei lá, ações do jogo, e vai ganhar muito dinheiro, e as pessoas são muito pobres, ele vai lá e ele consegue juntar essas coisas.
negócio assim super uau, meu Deus, que história. Porque não é sobre a história, é sobre os amigos que fazemos pelo caminho, né? Esse é bem um filme de os amigos que fazemos pelo caminho importam mais do que o prêmio final. Assim como qualquer aventura, né? No final a mensagem acaba sendo essa. Mas é uma aventura divertida, é um filme divertido, ele é dinâmico, ele é longo, mas não sente tanta hora passar. E foi isso, foi legal. Mas assim, se você gosta dos anos 80, se você gosta desse negócio de nostalgia pelas propriedades intelectuais, por coisas que te lembram de momentos mais felizes, talvez você goste, porque é chuva de referência o tempo todo. Se você tá meio cansado, talvez você fique meio cansado delas, porque realmente é muita coisa dose à mão. Mas eu achei que o Spielberg ele trouxe um olhar interessante, sabe? Tem muita coisa, muito jogo de câmera que outros diretores não fariam. Fariam diferente, fariam melhor, fariam pior, não sei, não existe essas versões, eu só consigo julgar a versão do filme que existe, né? E eu achei satisfatório, eu gostei. Não recomendo efusivamente, mas ele me surpreendeu porque eu realmente não esperava nada desse filme. Próximo filme, Páprica, de 2006, é um filme que chegou no catálogo da Netflix há algumas semanas. Eu tô com Netflix esses 2 meses, né? Então, em julho teve alguns filmes da Netflix, agora tá tendo. Setembro vai ter um pouquinho, que eu já cancelei de volta, né? Eu fiquei aqui 2 meses, eu assisti um monte de coisa, depois eu vou cancelar. Assistir um pouco os outros streamings, né? Porque eu preciso fazer malabarismo de streaming pra dar conta das coisas que saem e também financeiramente, né? Inclusive, se você quiser me ajudar a pagar algum stream, manda um pix pra podcastfilmedasemana@gmail.com. Ficaria muito feliz. Mas voltando a falar que Páprica chegou na Netflix. É um filme, é uma animação japonesa do Satoshi Kon, é uma animação adulta. Não no sentido que vão ter coisas impróprias para crianças, mas no sentido de que é uma história complicada. E assim, nem eu sei se eu entendi ela. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que é um filme que ele foi feito para ser entendido. Eu acho que ele foi um filme para ser sentido, sabe? Para você pegar a vibe e interpretar o que quer que você queira interpretar dessa bagunça. Foi essa a impressão que eu tenho. Ele lembra um pouco o Inception, né? A origem do Nolan. O Nolan já falou várias vezes que ele tomou várias inspirações desse filme, né? Por assim dizer, com cenas literalmente iguais. A cena do corredor, do pessoal correndo no corredor, corredor virando. Tipo, tem uma cena recorrente em Páprica que é basicamente isso. Não exatamente, mas basicamente isso. Mas enfim, a cidade dobrando também, acho que tem uma cena de Páprica com isso. Mas vou botar aqui em ótimo filme, porque foi um ótimo filme. Eu acho que foi o meu favorito desse mês todo. Não, não foi meu favorito não, porque eu acabei de ver o próximo. E o próximo eu acho que eu gostei mais do que Páprica. Mas foi um filme que eu gostei muito. Não ficou lá em cima, não amei, porque eu acho que faltou alguma coisa, não sei dizer o quê. Um temperinho, uma pápricazinha, né? Mas eu gostei bastante do filme. Mas também não é um filme que você... Não é um filme fácil. Porque, nem eu falei, ele joga um monte de estímulo na sua cara, mas ele não te dá muita solução. Mas ele, em nenhum momento, tentou ser uma coisa pra ser solucionada. Isso pode ser frustrante. Eu sei que tem várias pessoas que acham esse negócio de não ter uma história muito clara ou de não ter uma resolução muito clara é um pouco frustrante. Ele tem. Nem tudo é completamente assim... Eu amei, né? Eu não amei várias coisas, acho que é isso. Eu tenho um pouco de problema com o tratamento da protagonista. Tem algumas coisas bem pontuais e no final dela. Mas são coisas pontuais, são provavelmente diferenças culturais. É um filme de 15 anos atrás, 15? 17 anos atrás. Enfim, é um filme de muito tempo atrás. Então as coisas mudaram, sabe? Pessoas que nasceram em 2006 hoje são quase adultos. São quase universitários. Pessoas que você vê andando na rua, sozinhos, sem acompanhamento, sabe? Então, isso bota as coisas sob perspectiva. O próximo filme é o filme que eu mais gostei de assistir esse mês, que foi Trens Estritamente Vigiados. É um filme de 1966, um filme tcheco. Esse está disponível na Filmica, mas também é um filme que não é tão difícil de achar no YouTube, por ser um filme muito antigo, por ser um filme muito antigo, um filme europeu, mas ele é um filme muito importante para a nova onda do cinema tcheco. É um filme curtíssimo, acho que ele mal tem 1h30 e ele é muito legal, ele é muito interessante, eu adorei ele. Porque ele não se leva muito a sério. Ele não se leva muito a sério, ele é quase uma sátira. Ao mesmo tempo que ele tá lidando com um assunto muito sério, que é a Segunda Guerra na República Tcheca, no contexto de eles foram invadidos pela Alemanha, porque acho que até antes da Primeira Guerra, a República Tcheca e a Alemanha faziam parte do Império Austro-Húngaro, então são países muito próximos ali.
E aí teve a invasão alemã na Segunda Guerra, então a República Tcheca ficou do lado da Alemanha porque foi invadida. Não conheço o suficiente da história para trazer aqui as nuances e as camadas dessa aliança, mas pelo filme dá a entender que eles foram dominados, eles não tiveram muita escolha porque a galera do filme não tá curtindo muito essa vibe. Mas não fica claro se eles não estão curtindo porque, ai meu Deus, nazistas, eca, ou se é porque, tipo, ai, esses caras vêm aqui na gente, quer mandar na gente. Fica meio assim, mas é o que acontece. A gente vai seguir um jovenzinho. Também é um filme de drama de amadurecimento desse jovenzinho. Ele vai trabalhar numa estação de trem, numa cidade pequena. E ele é o assistente, né? Tem toda a equipe ali da... A equipe são, tipo, 3 pessoas que trabalham ali na estação. E aí vai ter o dia a dia dele cuidando da estação. E ao mesmo tempo vai ter, tipo, os rolês da guerra meio que rolando. Um pessoal vindo... O pessoal do governo, o pessoal da SS, né? Vindo... E ver, tipo, ai, nossa, o que tá acontecendo aqui? Ai, vai chegar um trem com armas. E ao mesmo tempo tem um pessoal lá que é meio que da resistência. Resistência. É tipo de um grupo paramilitar contra os alemães. Então tem esse diz que me diz, mas ao mesmo tempo o filme é bastante cético. Com várias coisas, é um filme de 66, então é relativamente pouco tempo depois que acabou a guerra, sabe? Era uma coisa meio recente, tão recente quanto o Afeganistão é pra gente, quanto o 11 de setembro foi pra gente. Então tem essa proximidade. E ele, principalmente, é sobre esse menino que ele tá tentando descobrir a vida dele, ele se apaixona. E aí ele tá doido pra transar com a menina que ele gosta, tipo... E é, tipo, só isso que importa pra ele. Tipo, o pau tá torando, a guerra tá rolando, a estação tá interceptando coisa dos dois lados e ele não se importa com nada disso. Ele só quer saber quando ele vai ficar sozinho com a namorada dele. Muito bom. E tem uma vibe meio Amélie Poulain no começo, porque ele começa introduzindo a família dele, e aí ele começa a falar da família dele. E é tudo umas coisas sem noção que não vai fazer muita diferença no final, ao mesmo tempo que uma coisa ou outra meio que mostra quem ele é. Então eu achei um filme muito peculiar. Ele tem uma vibe Wes Anderson. Eu senti uma vibe meio Wes Anderson, sabe? De lidar com umas coisas muito dramáticas, mas de um jeito meio cínico, meio hahaha, eu tô ferrado, mas você também, kkkk. Meio que nessa vibe. Então, eu acho até engraçado que eu nunca tinha ouvido o próprio Wes Anderson citando esse filme. Já vi ele citando outros filmes, mas não necessariamente esse. Foi meio que uma coincidência. O meu caminho cruzar com esse filme. Eu fiz o post de filmes da República Tcheca. E esse filme já tava no meu radar antes disso, né? Que eu já tava ciente que ele tava no catálogo da Fílmica, assim como tem muitos filmes tchecos na Fílmica, principalmente da época da nova onda do cinema tcheco. Tem as Pequenas Margaridas, tem o Baile dos Bombeiros, que é meio que Eslováquia, né? Na época era Tchecoslováquia, hoje é República Tcheca. Então eu fiz uma separação ali de coisas que não pareciam acontecer do lado tcheco da Tchecoslováquia. Mas enfim, então eu vi no filme, no dia que saiu esse post, porque aí eu falei, ai, tá querendo um filme, que não fosse muito demorado. E aí eu vi esse filme e foi uma ótima escolha. Eu gostei muito dele, eu espero falar dele mais vezes aqui no podcast. Eu espero convencer outras pessoas a assistir. Nem tudo envelheceu bem, nem tudo envelheceu bem, gente. É um filme do ano que minha mãe nasceu, sabe? Então é claro que algumas coisas não vão ter envelhecido muito bem. É claro que alguns tratamentos de mulheres não envelheceram muito bem. Mas também, sei lá, as coisas são produto da época que elas foram feitas. E eu achei muito bom ver esse filme. Eu gostei bastante de ter visto ele. O próximo filme, que é o último filme da leva, né? Como eu falei, agosto não foi um mês muito cheio de coisas. O último filme que eu vou falar aqui com vocês é Escola do Bem e do Mal, de 2022. É um filme que saiu na Netflix, um original Netflix. E não rolou, já vou falar que não rolou, já vou botar aqui. Mas assim, entre os que não rolaram, entre os filmes que eu não gostei desse mês, que foram 3, ele foi o que eu menos desgostei. Porque eu já fui assistir com as expectativas lá no chão. E assim, eu continuei não gostando. Mas eu consigo apreciar uma outra coisa. Eu acho que se eu fosse adolescente ou pré-adolescente, eu ia ter adorado esse filme. Porque eu não gostei, porque eu não sou o público-alvo, simplesmente por causa disso. É um filme muito juvenil pra mim. E assim, tudo que tá lá eu já vi em outros lugares sendo melhores feitos. Mas se eu fosse uma criança, se eu fosse uma adolescente de 13 anos, facilmente impressionável e fã da Billie Eilish, eu ia ter adorado esse filme, sabe?
Se eu tivesse um Tumblr, ia ser hit no Tumblr. Porque ele tem várias coisas que eu acho que agradam esse público. Que eu tenho certeza que me agradariam se eu tivesse essa idade. A Escola do Bem e do Mal é uma adaptação de um livro de mesmo nome, na verdade, uma série de livros. Que eu já conhecia, mas eu nunca fui muito atrás, porque eu sempre achei as capas feias. Aí eu vi que ia sair a adaptação na Netflix, eu falei, vou ver a adaptação, né, qualquer coisa, né, vamos ver. Não tenho vontade de ler o livro mesmo assim. Vi o filme, se sair continuação, eu não vou ver. Mas pelo menos eu vi, pelo menos eu sei do que é. A minha sensação foi que faltou a mão da edição no sentido de cortar coisas do filme. Parecia muito uma série, sabe? Porque livro de fantasia tem isso. Harry Potter tem isso. Tipo, tem a introdução desse mundo. E já começa ruim que o filme tem 3 começos. Porque tem, tipo, 3 personagens pra introduzir. E ele meio que introduz um. Aí você acha que o filme vai começar. Aí meio que começa de novo introduzindo o outro personagem. E aí você acha que eles vão se encontrar e vai começar. Não, aí começa a introduzir outro personagem. O filme tem 3 começos, demora uns 20 minutos só aí introduzindo a galera. E aí quando elas chegam nessa tal escola do bem e do mal, começa a ter, tipo, tarefas da escola, vamos conhecer, vamos numa aula. Ai, ela roubou meu caderno. Não é isso, mas, tipo, é a vibe, é episódios, aconteceu alguma coisa. Aí teve um conflito aqui por causa disso. E são coisas que, se fosse uma série de TV, cada episódio seria sobre esse evento. E aí, ao invés disso, eu via, tipo, 10 minutos de filme correndo, apresentando aquilo. E passando pra próxima coisa, e passando pra próxima coisa, e passando pra próxima coisa. Foi cansativo, é um filme de 2 horas e 20. Cansativo, porque é muita informação. Porque fantasia é isso, né? Fantasia você tem que estar disposto a receber muita coisa na cachola, porque vai vir muita informação dessa construção de mundo. Não é a melhor construção de mundo do mundo, mas não sei se é pior também, né? Os filmes do Percy Jackson são pavorosos, com muito menos tempo de tela, né? Mas aqui eu achei cansativo. Eu achei o visual meio plástico demais, assim, um negócio asseado demais. Até as coisas meio que da escola do mal, que é pra ser mais sujinho, mais do mal. Ainda assim, eles são meio que, tipo, uma versão pasteurizada disso, sabe? Mas tudo bem. Eu tava disposta a perdoar isso. Se fosse uma série de TV, eu acho que eu ia achar muito divertido. E essa é uma coisa bem da vibe Vandinha, sabe? Nessa coisa de escola, de gente esquisita e coisas esquisitas acontecendo. E um protagonista que não é como as outras garotas. As coisas, sabe? Mas como o filme não rolou pra mim, porque por causa disso é muito cansativo. Eu não sou público-alvo e tem umas coisas bem cringe. Nossa, tem uma cena muito cringe. Que assim, eu consigo ver vários edits sendo feitos disso, do pessoal achando super legal. Eu acharia super legal se eu tivesse 13 anos, mas hoje com 30 eu acho apenas cringe. Agora a gente vai entrar na reta final da live. Eu já falei de todos os filmes que eu queria falar. O meu ranking fica em ótimos filmes: Trens Estritamente Vigiados, Páprica, Billy e Atlantique. São filmes que eu gostei bastante esse mês, que eu recomendo. Aí depois em Foi Ok, Jogador número 1, que eu não esperava nada e me entregou um pouquinho. E A Vaca Vermelha, que é um filme que eu gostei, mas que eu provavelmente vou esquecer. E em filmes que eu não gostei, A Escola do Bem e do Mal, que eu já achava que eu não ia gostar e de fato não gostei, mas eu me surpreendi porque eu achava que ia ser pior do que foi. Autorretrato de uma Filha Obediente, que eu não tinha expectativa, mas eu não gostei, achei meio prepotente. E por último, o filme que eu menos gostei desse mês, que também foi o filme que eu menos gostei do ano até agora, que é o ano que comecei a vibrar por mim, que é um filme sem pé nem cabeça. Agora eu vou falar rapidamente de algumas séries que eu vi esse mês. Todas elas são na Netflix, né? Eu assinei esse mês na Netflix justamente pra fazer isso. Começando por Heartstopper, a segunda temporada, que saiu agora em agosto, se não me engano. Foi em algum lugar entre o ótimo e o ok. Eu gostei, eu gosto de Heartstopper. Eu nunca li os quadrinhos, eu nunca li. Eu sei que tem livro também. Eu só vi a série, a primeira temporada ano passado. E eu gostei bastante. Eu achei fofo, eu achei bonitinho, achei fofo, sabe? Era uma coisa que eu tava precisando na época de um negocinho fofo, um negócio de dar quentinho no coração. E eu gostei. Aí eu voltei aqui pro segundo ano. Eu também gostei. Não quero que me entendam a mal, eu gostei. Mas eu não tava com muito saco. Como eu falei, agosto foi um mês que eu tava muito virada. Se a coisa não prendia minimamente minha atenção, eu já começava a fazer outra coisa, eu já desviava o foco. Então, assim,
Não é você, sou eu. Esse mês inteiro foi assim. Com Heartstopper aconteceu a mesma coisa. Eu gostei que eles começaram a tratar novos assuntos nessa temporada. Eles começaram a se aprofundar em coisas mais de saúde mental, mas sem perder o tom leve, sem perder aquele negócio fofo. Eu acho isso interessante. Eu acho ótimo que a geração que é adolescente hoje, que tem seus 15, 20 anos, tá falando mais sobre saúde mental, tá falando mais sobre muitas conversas que a minha geração começou a conversar, mas que a geração anterior fingia que não existia. Eu acho ótimo isso estar acontecendo, eu acho ótimo ser abordado aqui, como foi abordado aqui. A série é uma utopia mesmo, das coisas dando certo. Mesmo assim, os personagens têm os problemas dele. Mas qual adolescente que não tem problema, né? Mesmo o adolescente mais privilegiado, na cabeça dele vai encontrar problema, né? Enfim. Mas foi isso que eu achei de Heartstopper. Não tem muito mais o que falar. Além do que eu já falei, né? Por ser uma segunda temporada de uma série muito querida. Quando chegar o terceiro ano, eu vou assistir o terceiro ano, claro. Mas é isso, eu não amei tanto quanto a primeira, mas talvez seja o meu momento de vida quando eu assisti. Ainda no tópico séries adolescentes, eu vi a quarta e última temporada de Eu Nunca. E é o meu amorzinho essa série. Eu não sou tão fã de séries adolescentes. Eu gosto de filmes sobre adolescentes, mas não necessariamente que talvez tenha um apelo para adolescentes. Não sei se dá pra entender muito bem. Tipo, filmes até com o gênero adolescente, não sou tão fã. Talvez eu sou fã das coisas adolescentes que saíram quando eu era adolescência por causa da nostalgia. Mas as coisas que saem hoje, em que tem o público-alvo adolescentes, eu fico meio assim porque eu não sou exatamente público-alvo. Vídeo A Escola do Bem e do Mal. Agora, filmes sobre adolescentes encontrando o mundo e tentando entender as coisas, os coming of age, tipo Lady Bird. Eu adoro Lady Bird. Tem gente que acha ela insuportável, eu concordo, ela realmente é. Mas qual adolescente que não é, gente? Vocês lembram de vocês, quando vocês eram adolescentes? Vocês acham que vocês eram os cristalzinhos, sem defeito, que sabia o que queria, que não brigava com seus pais? Para com isso, eu lembro quando vocês eram adolescentes, sabe? Então, eu acho muito engraçado. Mas, enfim, né? Adolescente é tudo complicado. E eu nunca trabalho bem isso, apesar que eu acho que ela tem um appeal pra ser gostado por adolescentes, também tem um appeal pra ser gostado, porque não é exatamente adolescente, que eu sei que eu gosto, eu sei que eu tenho umas amigas que gostam bastante também. E é isso que eu gosto da série, sabe? Que é uma coisa mais palpável. Ao contrário de Heartstopper, que parece mais uma utopia, assim, uma perfeição, apesar de, na segunda temporada, trabalhar um pouco essas imperfeições, eu vejo muito de mim em muitas situações que eu vivi lá. Porque ao mesmo tempo que não é um negócio, assim, skins, que é só loucura e festa e drogas e loucura, mas também não é um negócio super puro casto e santo, sabe? Eu vejo muito das minhas coisas na Dev, nas amigas dela, que são os protagonistas de Eu Nunca. Tanto a parte de querer descobrir o mundo, e querer namorar, e querer fazer coisas, e querer sair. Ao mesmo tempo que eu também vejo, tipo, tem dia que eu só quero ficar em casa jogando stop com minhas amigas, e tudo bem. Ou às vezes eu vou resolver um problema de família, ou passar o fim de semana com a minha avó, e tudo bem, eu também gosto. Eu não sou mais ou menos cringe por causa disso. Então eu gosto muito do equilíbrio de Eu Nunca. Apesar de não parecer equilibrada, porque a personagem principal é completamente descontrolada, mas ela sofre consequências das ações dela. Quando ela, às vezes ela é uma péssima amiga por causa de homem, ela vai sofrer consequência disso, porque as amigas dela vão se distanciar e ela vai perceber que isso tá rolando e ela vai tentar remediar. Assim como tem todas as outras questões da série. Eu gosto muito, é uma série que eu recomendo até pra quem não gosta muito de série adolescente, porque ela vai tratar sobre temas meio universais de amadurecimento. Tem algumas coisas que não são tão universais assim. A Dev, ela perdeu o pai dela recentemente. No começo da primeira temporada, ela tá principalmente lidando com o luto. Aí, conforme a série avança, não que ela supera, mas ela meio que aprende a lidar com essa situação e começam a aparecer outros problemas na vida, né? Porque adolescente... Quando você é adolescente, você não para de ter problemas. Se você não tem na sua vida, sua cabeça cria. Então é isso. Eu nunca gostei muito. Foi uma série que foi planejada pra durar 4 temporadas. Ela acabou bem. Gostei de como acabou. Não, assim... Eu preferia que tivesse acontecido umas coisas diferentes, talvez. Mas fez sentido o jeito que ela terminou, sabe? Ela faz muito sentido com o que ela começou, com o que ela se propôs.
É uma série que ela é leve, ela é divertida, ela é engraçada, genuinamente engraçada. Ao mesmo tempo que ela tem umas reflexões legais, ao mesmo tempo que ela tem umas partes emocionantes. Eu chorei assistindo elas algumas vezes. Eu me envolvi bastante com a história de todo mundo. Eu acho que tem coadjuvantes interessantes. Eu gosto muito de como lida com a parte da ancestralidade, porque a Dev, ela é a primeira geração de uma família indiana que nasceu nos Estados Unidos. Então tem toda a parte dela se conectando com as raízes dela e com as expectativas da família dela. E como ela não olha pra isso com maus olhos. Como ela consegue integrar algumas coisas pra personalidade dela, ao mesmo tempo que ela resolve abraçar algumas tradições, outras não, e como ela monta a personalidade dela própria com base nisso. Eu gosto muito como a série lida com esse dilema de tradição, modernidade, de família e você, individualidade. Eu gosto muito como a série lida com essas coisas. Eu acho uma série muito boa. E eu recomendo muito. E foi ótimo. Ela acabando redondinha, assim, bonitinha e com todos os problemas adolescentes possíveis. E pra fechar o episódio de hoje, a série que eu vi que foi a melhor coisa que eu assisti em agosto. Na verdade, é uma minissérie que é A Maldição da Residência Hill. Essa é uma série que eu lembro quando ela foi lançada. Eu acho que ela é de 2018, 2017. Faz um tempo, eu lembro quando ela foi lançada. Eu achei interessante. Eu lembro que ela foi um sucesso. Mas eu não vi porque eu tenho medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu não sou a pessoa do terror, eu tenho medo, etc. Mas eu ouvia falar muito bem, então eu guardava isso. Falei, não, em algum momento eu vou ver essa série. Aí minha prima ficava me pentelhando, você vai gostar, não sei o que tem. Eu tive minha fase gótica ano passado. Assim, minha fase gótica sempre existiu. Mas minha fase de romance gótico ano passado, que eu li alguns romances góticos, eu vi uns filmes com essa vibe de, tipo, casa mal assombrada e os fantasmas de verdade não são os fantasmas, mas as pessoas que ficam te pentelhando. Sabe essa vibe? Eu gosto dessa vibe. E aí, nisso, minha prima voltou. Você tem que assistir a Hill House, não sei o que tem, não sei o que lá. Aí agora eu finalmente assisti e realmente eu gostei muito. E realmente dá medo. Eu estava certa em temer essa série. Eu gritei umas 2 vezes. Tem uns jumpscare do nada. Jumpscare é aquele momento que você tá tensa por alguma coisa, de repente acontece um susto do nada. Mas eu achei bem feito os jumpscare, não é um negócio gratuito, não é um negócio que se arrasta. Porque eu acho que tem alguns filmes que eles dependem única e exclusivamente do jumpscare pra te surpreender e te assustar e logo ser efetivo no terror. E a série não usa, é bem pontual, assim, os jumpscare, por isso que eles são eficientes, porque você realmente não tá esperando, porque você acha que não vai acontecer. Porque também, né, teve o negócio do cinema, o terror, o pós-terror, que é uma discussão, terror psicológico, que é um terror que ele se sustenta através de ambientação e não de sustos baratos, logo ele é uma coisa superior. Tem toda essa discussão no mundinho cinéfilo. Acho uma discussão meio boba, porque você ficar comparando uma arte com a outra e tentar botar um juízo de valor de qual que é melhor, qual que é pior, qual que é maior, qual que é inferior, eu acho uma discussão boba que não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas eu não imaginava que ia ter tanto jumpscare nessa série. Tem. Eu fiquei assustada, fiquei. Eu sonhei. Eu não sonhei com a série, mas eu tive uns sonhos esquisitos enquanto eu estava assistindo a série. Não esquisito ao ponto de me fazer tirar o sono, esquisito ao ponto de eu ficar pensativa, tipo, cara, por que eu sonhei isso? Não foi um negócio que me assustou no sentido de ter espírito e de conversar, mas no sentido de, cara, por que eu sonhei isso? O que minha cabeça quer me dizer, sabe? Fiquei meio cucada, eu já não tava muito bem na cabeça aqueles dias, então não ajudou muito. Mas, assim, eu faço todos esses alertas porque eu sei que tem gente que não gosta. E eu não quero gente me xingando dessa recomendação, falando que eu fiz a pessoa não dormir à noite. Eu não sei que tem esse cliente. Então, se você é sensível, eu já tô falando agora, tá? Dito tudo isso, eu recomendo muito A Maldição da Residência Hill. É uma minissérie de 9 ou 10 episódios de 1 hora cada, então dá pra você ver tranquilinho. Eu não recomendo ver um muito seguido do outro, porque cansa, né? E porque você pode sonhar com isso também, né? Eu via no máximo 2 por dia, eu vi em uns 10 dias, assim, mais ou menos. Gostei. É um drama familiar. Apesar de tudo isso, apesar de ter uma casa mal assombrada, no final é sobre um drama familiar, sobre uma família muito grande, que no começo eu me perdia, porque é o pai e a mãe, e eles têm 5 filhos.
tem o menino mais velho, aí tem uma outra menina com idade próxima desse menino, aí tem uma outra menina que é um pouquinho mais nova, e tem os gêmeos, que é uma menina e um menino, que eles são bem mais novinhos. Tipo, acho que o mais velho deve ter uns 16, os gêmeos deve ter 8, né? E o resto é meio que entre essas idades. Eles se mudam pra essa casa, que é a Hill House, né? A casa da colina. E aí eles estão reformando a casa, que eles são aquelas pessoas que se mudam pra casa, reforma a casa, vende a casa, vai pra outra casa e vai fazendo isso. Não acho um jeito muito saudável de criar 5 filhos, mas quem sou eu pra palpitar sobre isso, né? Mas eles estão nessa casa e começa a acontecer coisas esquisitas, coisas esquisitíssimas. E aí corta pro presente, né? Tudo isso aconteceu em 92, se não me engano, que é o ano que eu nasci. E corta pro presente, que acho que é 2015, 2016, que é alguns anos antes da série ter sido lançada. Que aí estão essas pessoas, todas dodóis da cabeça, traumatizadas por uma coisa ou outra, e tudo vai ter relação com aquele verão que eles passaram naquela casa, né? Nem todo mundo sobreviveu, isso já fala. No primeiro episódio, ao longo do primeiro episódio, você já entende que aquela família não tá unida. Não é uma família tão unida assim. Eles não estão juntos no presente, aconteceu alguma coisa, algum deles morreu. E aí acontece uma outra fatalidade, né? O que une essa história é uma outra fatalidade que acontece nessa casa. É alguém que tá meio perdido e acaba indo pra essa casa e acaba morrendo lá. Aí todo mundo fica tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O que está acontecendo? E a gente também, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não recebe todas as informações de uma vez. E aí cada episódio, né? Tem o primeiro episódio que é um grande prólogo. E aí os próximos episódios eles vão meio que focar cada um num personagem. Porque são muitos personagens, né? São 5 filhos, aí tem o pai e a mãe. Aí já dá 7. E aí os 2 últimos episódios é tipo a finalização, né? Acho que tem um episódio que vai focar na casa, né? E aí depois a finalização. Pronto, deu a quantidade de episódios. E aí você vai conhecer cada um desses personagens, né? Vai ter episódios focados neles. O que eles viveram naquela casa, como isso influenciou quem eles são hoje. E tem flashbacks intermediários também, que ele avisa na tela, tipo, hoje, 9 meses atrás, 3 anos atrás, na semana do acontecimento, né, que é na época que eles estavam na casa. Então, sempre, não precisa se preocupar em precisar entender onde tá cada coisa acontecendo, não é que nem Dark, que você tinha que meio que sacar quando que era cada coisa. Quando começa a cena, ele vai falar, essa cena foi tanto tempo atrás. Só precisa saber que quando eles estiveram na casa era 92, o presente eu acho que é 2016. E aí quando fala, tipo, 9 meses atrás, é tipo 9 meses atrás das coisas que aconteceram no primeiro episódio, em 2016. No começo é confuso. Eu achava que era só 4 filhos. Eu coloquei a Tel e a Shiv na mesma... Achava que era a mesma pessoa. Aí quando eu vi que não era a mesma pessoa, eu fiquei meio chocada. Mas aí depois do primeiro episódio eu entendi um pouquinho melhor. Mas assim, o começo não é tão fácil. Mas não é nada mirabolante, assim, sabe? É só prestar atenção que uma hora as peças elas vão encaixando. Aí no final também, a resolução final, você precisa dar uma suspendida de descrença em algumas coisas. Você tem que entrar na vibe e aceitar aquele final. Mas aqui eu falei, o final não importa. O que importa são os fantasmas que apareceram no meio do caminho. E é isso, eu achei uma série excelente. Talvez eu faça um episódio de podcast sobre o primeiro trabalho do Mike Flanagan que eu vejo, que o Mike Flanagan é o criador dessa série, né, o showrunner. Acho que uma minissérie não chega a ter showrunner, mas ele foi o criador. Eu sei que ele tem várias outras coisas criadas pra Netflix, né, que a Assombração da Casa da Colina ganhou meio que uma segunda temporada, que é uma história independente, que é a Assombração da Bly Manor. Eu sei que ele fez A Missa da Meia-Noite. E ele vai fazer um agora também que vai chegar mês que vem na Netflix. É a Queda da Casa Usher. E ele sempre usa o mesmo elenco. Ele é dessas pessoas que tem os atores queridinhos. E é até esquisito você ver um outro negócio dele com o mesmo elenco, fazendo personagens diferentes, dinâmicas diferentes e tal. Eu acho isso legal. Eu quero ver os outros trabalhos dele. Eu gostei, eu achei bem promissor, assim. Eu gostei do jeito que ele contou a história. Eu gostei da Casa Mal Assombrada, porque eu adoro Casa Mal Assombrada. Mas eu gosto de quando você consegue sentir a casa e entender ela enquanto organismo, enquanto arquitetura mesmo, sabe? Você consegue... É que eu gosto muito de mapa, né? Eu gosto quando eu tô assistindo um negócio e as cenas fazem sentido com
uma planta com um lugar de verdade, tipo, entrar e sair, fechar a porta, subir escada, fazer sentido. Às vezes, que muitas vezes eles não constroem um lugar e filmam um lugar, às vezes são vários conjuntos de set, né? E aí precisa, na hora de montar, precisa fazer sentido. E eu gosto daqui porque eu acho que essa casa faz muito sentido. Toda vez que era um cômodo novo, eu ficava, ai meu Deus, um cômodo novo. Eu adoro casa grande, antiga, mal assombrada ou bem assombrada, não importa. Eu gosto muito de casas grandes, assim. É um gênero que eu gosto muito em TV e cinema, é coisas que se passam em casas grandes, que talvez deixe as pessoas doidas. Eu ficaria doida se tivesse uma casa daquele tamanho pra limpar. Então, assim, quem sou eu pra julgar os endoidamentos alheios, né? Esses foram os assistidos do mês de agosto. Não foram muitas coisas, já teve mês melhores, já teve lives melhores, mas tudo bem, já vou finalizar por aqui. Setembro tá sendo um mês melhor, né? Eu já adianto isso pra vocês. Assim, não tô vendo tanta coisa também, eu acho que eu vi 4 filmes até agora, hoje já é dia 12. Não é uma média muito boa. Eu não acho que eu vou fechar o mês com muitos assistidos, igual eu tava antes. Eu acho que daqui pro final do ano, capaz de eu dar uma desacelerada, né? Terminar os meses com 9, 10 assistidos, não muito mais que isso. Mas eu tô achando que a qualidade dos filmes que eu tô escolhendo pra setembro estão melhores e eu também tô mais aberta, sabe? Algumas preocupações que eu tava mês passado ficaram pra trás ou foram resolvidas, então eu tô um pouco mais leve, eu tô escolhendo. Não sei se eu tô escolhendo melhor, porque vários filmes que eu. Quando eu dou play num filme, eu não acho que eu vou testar. Salvo um ou outro, que eu já vi umas críticas e fico meio assim, ou que eu acho que não vai bater tanto. Mas quando eu vou dar play num filme, eu quero ser surpreendida, mesmo quando eu tenho expectativa baixa. Eu quero que ele me surpreenda, eu quero que ele. Eu quero gostar. Eu nunca vou ver o filme. Eu dificilmente vou ver um filme de má vontade. Às vezes eu vou. Mas é muito difícil eu ver um filme só pra ter certeza que ele realmente é ruim. Geralmente não me dou o trabalho de ver. Mas em setembro eu acho que eu tô fazendo umas escolhas mais interessantes. Eu já vi 2 filmes muito, muito bons, que eu tô doida pra falar com vocês. Mas vai ficar pra live do mês que vem. Fiquem ligados aqui no Instagram, né, no @filme.a.semana, que eu sempre tô postando as novidades, as notícias e onde tem a live. E no feed do podcast estão os podcasts e essa live vai estar lá também, né? E também tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Caso você esteja ouvindo o podcast, quer falar comigo, não tem rede social, dá para escrever para esse e-mail. Esse e-mail também é uma chave Pix. Se vocês quiserem me ajudar a Netflix por mais um mês, estou aberta a contribuições. De qualquer valor, eu fico muito feliz. Mas esse foi o meu mês de agosto. Não foi um mês muito bom, mas setembro tá sendo melhor. E eu espero que no final de setembro tenha sido muito melhor, porque, nossa, se for pior que agosto, eu tô ferrada. E vamos que vamos, gente. Então, foi isso. A live de setembro provavelmente vai ser na primeira semana de setembro, primeira ou segunda, lá pro dia 10, geralmente, à noite, dia de semana à noite. E aí a gente vai se falando. Beleza? Boa noite. Boa noite. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui. E até mais. Até semana que vem pro pessoal do podcast. Até mais pra quem vê nos stories. E mês que vem tem live de novo. Tchau, tchau.